de todos. Esse é um lugar para vir adorar. E aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de milagres. Ei, missionário, o que é que você está fazendo que não está trazendo alma? Aleluia! Diga para esse que está ao seu lado, missão é o seu dever. Entendeu, missionário, sua filha? Eu quero ser bem breve de Jesus. Me deram tempo, eu quero respeitar o tempo que me deram, amém? Porque eu quero voltar de novo. É isso a Bíblia, oh glória. Aleluia. Lucas capítulo 10. Lucas 10 também, glória a Jesus. Aquele que não contaram para o profeta, eu sou galatão, aleluia. Lucas capítulo número 10. Não vou demorar, foi me dado tempo, eu quero respeitar esse tempo, porque nós temos passado situações de pessoas e vamos obedecer isso. Se vê uma coisa que eu posso fazer, é obedecer, amém? Aquele que obedece é abençoado. Lucas capítulo 10, no verso 30 ao versículo de número 37. Aleluia. O tema: missões, um dever de todos. E o texto da divisa diz: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Paulo e Barnabé foi separado para uma grande obra, amém? E eles cumpriram com o seu dever, amém? Diga para esse crente que está ao seu lado, agora que está sendo chamado é você. Agora que está sendo chamado é você. Lucas capítulo de número 10, versículo 30 diz a palavra: e respondendo, Jesus disse: desci um homem de Jerusalém para Jericó. Da onde esse homem vinha? E para onde esse homem ia? E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, se retiraram, deixando bem morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote, diga comigo, sacerdote. E vendo, passou de lá. O que ele fez? De igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. Mas um samaritano, repita comigo, samaritano, que ia de casa, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, lhe atou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Repita comigo, azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou todo o dinheiro e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Diga comigo, cuida dele. Diga para a pessoa que está falando, cuida dele. E tudo que demais gastares, tu pagarei quando voltar. O autor fez os três, que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois Jesus: vai e faz da mesma maneira. Você vai dizer essa frase, esse texto, essa passagem para mais de uma pessoa: vai e faz da mesma maneira. Vai, diga isso para mais de uma pessoa: vai. Aleluia. Missões no dever de todos. Eu quero, nesse pouco tempo, pequeno tempo que temos, usar um tema que essa liberdade para isso, essa alma, uma vida é importante para eles. Eu quero aqui usar 3 pontos apenas para falarmos aqui do ação, para falarmos a respeito desse texto. Sensibilidade, repita, sensibilidade, compaixão e amor. Mais uma vez, sensibilidade, compaixão, sensibilidade, compaixão e amor. Irmão, nada como ser um missionário se não tiver sensibilidade, compaixão e amor. Não há como fazer missões se não tiver sensibilidade, compaixão e amor. Não há como ganhar almas para Cristo se não tiver sensibilidade, compaixão e amor. A palavra sensibilidade no dicionário, a palavra sensibilidade significa capacidade de sentir. A palavra compaixão no dicionário vai dizer compaixão, pena, dor, piedade, capacidade de sentir a dor do outro. E a palavra amor, Coríntios já resume tudo quando diz: se não houver amor, de nada adianta. Diga isso para a pessoa que está falando: se não houver amor, de nada adianta. Não tem como ser missionário se não tiver amor. Não tem como fazer missões se não tiver amor.
sou bacharel, eu sou mestrado. Eu já ouvi isso, que vai me botar no sono. Glória a Deus. Isso aí não quer dizer nada se não tiver o acompanhamento do Espírito Santo. Isso aí não quer dizer nada se não tiver sensibilidade, se não tiver compaixão, se não tiver amor. Aleluia. E quando eu olho para esse texto aqui, deixa eu correr, Jesus. Quando eu olho para o texto é bem claro, diz: e respondendo Jesus, disse que esse homem de Jerusalém para Jericó, esse homem sai da sua casa com um sonho, com um desejo, com um propósito de ir e voltar para a sua casa abençoado. Quantos creem que vão voltar para a sua casa hoje, nessa noite abençoada? Até porque, irmãos, a Bíblia diz o Senhor: aqueles que vêm até mim, de maneira alguma eu vou dispersos sozinhos. Deus vai te encher nessa noite, Deus vai te encher nessa noite, Deus vai te encher nessa noite. Encher de quê, pastor? Encher da unção, encher da presença de Deus. Quantos querem ser cheio aqui nessa noite? Esse homem sai da sua casa com um propósito, com um desejo, com um sonho, com uma meta, com uma intenção. Ele estava indo para Jericó, porque Jericó era, além de uma cidade turística, era uma cidade também de negociações. Vamos trazer, por exemplo, Jericó era conhecido, um exemplo aqui, né? Rua 25 de março. Você já foi, eu já ouvi falar da 25 de março. São Paulo é lugar só para comer. Nós temos metrópolis, Rua Tereza, não é isso? Quem já foi na Rua Tereza lá? Quem já foi? Vai lá, compra para revender para quê? Para ampliar ou trazer melhorias na área financeira e ajudar a renda mensal da família. E esse homem sai com esse propósito, com esse desejo. Só que até chegar de Jerusalém, de Jericó, perdão, até chegar a Jericó, ele teria que passar por vielas. Repita comigo: vielas. Lugares perigosos, irmãos. Aonde lá viviam salteadores, ladrões, assaltantes. Tem uns que dizem assim: se eu não for de carro, eu não vou. Eu sou um carro para vir buscar. Quer selecionar a minha família religiosa? Escreve muito eu pisar com meu sapato naquela lama de jeito nenhum. Irmão, uma alma vale um sacrifício. Uma alma vale um sacrifício. Uma alma vale o seu sacrifício. Porque o Senhor se sacrificou por mim e por você. O seu sacrifício. Diga isso para a pessoa que está chamando. Uma alma vale o seu sacrifício. Entenda isso, irmão. Eu quero parabenizar essa igreja. E ainda nessa igreja a chama missionária acesa e fervente, porque tem igrejas que já esquecem, a chama de missões acabou. Agora é tudo para empresários, né? Campanhas e campanhas e campanhas para prosperar. Não quer dizer que isso é errado, não, irmão. Todos nós merecemos sermos prósperos, amém? Mas hoje é só Jesus, a chave da vitória, amém, irmãos? Glória a Jesus. Mas não devemos esquecer de missões. Diga para a pessoa que está falando: não devemos esquecer de missões. Não devemos esquecer de missões. E entenda uma coisa: Jesus resgatou você e eu do lamaçal do pecado. Não foi para ser pregador, não foi para ser cantor, não foi para ser moço, não foi para estar entregando missões de revelações ou dando sábado de missão, não. Jesus nos resgatou do lamaçal. Sabe para quê? Sabe para quê? Para ser ganhador de alma. Foi para isso que ele te chamou, crente. Foi para isso que ele te chamou. Para ganhar almas e te pregar o meu evangelho. A igreja do século 21 tem feito muitos cantores, tem levantado muitos cantores. A igreja do século 21 tem gerado muitos cantores. A igreja do século 21 tem gerado muitos pastores. A igreja do século 21 tem gerado muitos pregadores. Não ganha uma alma. E eu me pergunto: cadê as almas? É Deus. Os olhos das pessoas que estão somente, cadê as almas? Porque muitos só querem cantar, irmãos. E se não tiver oportunidade para cantar, fica aborrecido, fica bicudo. Pastor não vigiou. Missionário Viana não vigiou. Porque quando eu canto, quando eu prego, quando eu falo, é diferente. Meu Deus! Não tive
você e você, o culto continua. Porque a presença é mais importante. Dos salteadores, ou seja, ladrões, assaltantes, roubadores, os quais o despojaram, ou seja, tiraram tudo dele. Irmãos, imagine a cena. A Bíblia diz aqui, bem claro, salteadores. Então, o que eu entendo? Era mais de um. Que o cercaram, é sua vinha andando, estavam indo em direção ao Jericó, e de repente ele é abordado, e quando ele foi abordado, não chegaram com gentileza como você é, crente, porque todo crente tem que ser gentil. Apesar que a gente encontra alguns crentes grossos, irmão. Encontra alguns crentes bravos, alguns crentes feios, né? Não, Jesus me comentou, não, mexe comigo. Pisa no meu carro só para tu ver qual. Eu já ouvi ele falar assim, não, eu roubo amanhã. Já ouvi. Eu estava andando na rua, eu fui andando, aí eu estou olhando para a cena, eu falei, Jesus, aquela lá parece a missionária fulano, não. E tá lá, eu vou te matar, os caras saem correndo, porque passa a cadeira da mão, e um homem mais à frente, eu falei, Jesus, aquilo é pastor, não é o pastor, parece, e dá o povo, mata ele, quebra ele, se tudo dando gargalhada, e um correndo atrás do quando eu cheguei mais perto, não é aquelas torres, canela de fogo. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante, missões na TV de todos. Você não precisa ser exímio pregador para ganhar alma. Você não precisa ser doutor em teologia. Você não precisa ter faculdade para ganhar alma. Você não precisa ter um belo português. Você já tem algo que é muito importante: seu testemunho. Diga a pessoa que está falando, o seu testemunho conta. O que você fala, o que você faz, fará com que pessoas venham para a igreja e não saiam dela. Tem que dar um testemunho, gente! Quando eu olho para esse texto, Jesus deixa correr. O texto que ele fala caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, ou seja, batendo, deram uma surra nele, irmãos. Imagina assim, deixa eu chamar a sua atenção agora. Larga a desgraçada, os próximos dias de hoje. Bebeu. Semana retrasada, eu quase morri com o mormão, irmão. Minha esposa foi à frente, entrou ela no carro, e eu sempre solto quando eu soltei lá, né? Se você soube para puxar, porque eu vim andando, aí um velho puxou, ele saiu da porta, né? Aí vem na varanda assim, puxa, voltou para dentro de casa. Aí eu vim entrando no Boleirão, mais de 15 me cercou. Aí quis falar com ela, irmão, vai tua, rapaz. Porque ele sabe que ele tem sabe, porque se eu só na vigilância, se eu sou contratado para isso, né? Meu irmão, mas como é que amigos aqui? Qual é o seu nome? Quer que eu falar? Qual que eu falar? Está escrito. Qual é o nome, irmão? Está escrito. Qual é o nome, irmão? Está escrito. Ô, meu irmão, está mexendo com a nossa cara, rapaz? Vamos quebrar, rapaz. O que você vem fazer aqui? Tu vai ver. Tu vem quebrar aqui com a polícia, bandido. Não é o que, irmão? Tá X, nome. Aí veio por trás e puxou minha peruca, e lá ele tá liberando pra disfarçar, vamos quebrar ele. Aí, pum, me deu um tapa, me esquivei, e um som caiu para, porque o anjo do Senhor canta do meu lado, e me mata, e me livra de todo mal. Ele carregava a sua direita, desce pra você, mas tu não será atingido, porque eu tenho Deus que vai na minha frente. Esse é o meu Deus também. Vai na estação de agora aí, ele te livra de todo mal, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua glória e teu cajado me consome. Então, meu irmão, se você quer ser missionário, pare de ser medroso. Amém? Aí até que eu já ia me rebelar, eu ia tirar a roupa, porque eu fiquei perna. Aí o Jesus falou, não fica aqui, calma, eu te guardo. Aleluia. Eu falei, meu irmão, vocês querem? Vocês sabem como quebrar? Toca num giro de Deus para você ver só. Eu sou pequenininho. Aí olha que sai bem. Eu sou pequenininho. Eu não aguento, pastor.
manual do missionário. Aqui está o manual do missionário. Amém? Aleluia. Aí você aprende como cuidar, como falar, como tratar. Aleluia. Aí você ia tentar tirar Jesus. Não, filho. Mas saíram todos, se demandado. Cada um foi pro seu lado. Mas ficaram lá do outro lado da rua. Quando eu entrei dentro da igreja, consigo entrar dentro da igreja. Ninguém viu. Eu falei, Jesus. Quando eu entrei na igreja, estava o povo dançando, dando lugar, janela de fogo, pandeiro daqui, pandeiro de lá, e ele roda. Aí eu estou lá no meio deles, rodando a meteira, rodando a cabeça, a gente mandou na minha cabeça, mas cara, saiu de Jesus. Não tem que amarrar, não, tem que queimar mesmo. Vai sair. Só que eles não sabiam que era. E quando então eu já pego a minha cabeça, eu vou tirando toda a maquiagem. Aí eu estou vendo nossos camaradas lá do outro lado da rua. Quando eu comecei a cantar e tirar a maquiagem, eu vi que eles, cada um deles, se aproximou e ficou na porta da igreja, ouviu toda a mensagem. Quando eu terminei de pregar, eu fiz o primeiro apelo, a almas que estavam dentro da igreja veio à frente, e eu fiz o segundo apelo. Eu falei, vem cá, agora eu quero ver os corajosos, os valentes que queriam bater no seu posto de eu quero ver se vocês têm coragem de entrar dentro da igreja agora. Mostra agora que vocês são corajosos. Eu quero ver a sua valentia, porque eu vou orar por cada um de vocês e dar um abraço a cada um de vocês. Todos eles entraram na igreja para a glória de Deus. Foi filmado também. Jesus fez a obra no coração de cada um deles. O pastor chorava que nem criança. Eu falei, pastor, a semente foi lançada. Agora cuida, agora rega, agora trata. Então quando eu olho para esse homem, a Bíblia me clara que hoje não quero ter irmãos, imagina a cena, larga de indicação, acabou, perdeu, e pontapé, e chute, e ali não, naquele instante, rasgaram ele todo. A Bíblia me clara que o deixaram, ou semi-morto, o meio morto. Já dizia um radialista, está lá o corpo estendido no chão. Deixaram ele cair, se retiraram. Foi embora. Aqui eu entro. Irmãos, imagine uma situação de uma alma deitada, caída no chão, toda quebrada, toda doída, toda arrebentada, sangue escorrendo pelo seu rosto, gemendo de dor e pedindo socorro. Alguém me ajude, por favor. Eu não quero morrer aqui. Envie alguém que possa me ajudar, por favor. Eu estou morrendo. O sangue descendo sobre a sua face. Seu corpo todo doído. Algumas partes quebradas, porque ele foi espancado. Ele foi esmurrado. Coração ferido porque levaram tudo que era de valor na vida dele. E agora ele pensa, e a minha casa? Como a minha família vai ficar? Irmãos, esse é o quadro de muitos que estão lá fora. Esse é o quadro de muitas pessoas que muitas das vezes está do nosso lado, gemendo, chorando, gritando por ajuda, lá dentro no seu íntimo. Muitas das vezes está perto da gente, ri, até brinca. Você pergunta a ele, a ela, e aí, como é que vai lá? Não, irmão, tudo bem. E aí, irmãos, tranquilo? Que maravilha, irmãos. Primeiro ponto que é ser seu crente, amém? E aí, como é que vai ser o casamento? Não, irmão, Jesus está no negócio. Mas na verdade, irmãos, ele está todo quebrado, está todo pegado, ela está toda arrebentada, não desculpe a expressão, irmão. Passando, sendo humilhada dentro de casa. Palavras que machucam. Mas muitas das vezes não falam, não é só porque não tem coragem, não. Até porque a sua intimidade você não tem que abrir com qualquer um. Glória a Deus. Coisas íntimas suas. Não é com qualquer um que você tem que falar. Você tem um pastor. Diga para a pessoa que está sobre você tem um pastor. Você tem um líder. Deixa eu trazer um exemplo. Sua vida também. Sai da sua casa. Segundo antes, seu filho morreu no seu colo. E ela sai quando encontra com Geazi. Geazi faz uma só pergunta. Qual foi? Vai tudo bem? Ela respondeu para Deus. Vai tudo bem. Olha para mim, irmão.
Uma mãe que perde uma criança, um filho, que morreu com problema de insolação, o qual estava no campo com o seu pai, e morre no seu pai. Como uma pessoa passar por uma situação dessa e dizer ainda vai tudo bem? Eu quero aqui conjecturar, acreditando que ela, para dizer isso para Geazi, ela esboçou, me perdoe a expressão, uma falsa alegria, um aparente sorriso. Tudo bem, Geazi, tranquilo, fica preocupado não. Porque se ela fosse real, você não, Geazi, tudo bem. Geazi iria perceber, diga comigo, em Geazi, autossensibilidade. Está entendendo, gente? Aleluia. Muitas das vezes está do nosso lado, está chorando, está sofrendo, e nós não estamos vendo. Diga assim, Jesus, me dê essa sensibilidade, para que eu possa perceber, um só olhar, porque o crente que tem a presença do Espírito Santo, o crente que tem a sensibilidade do Espírito Santo, ele bate o olho, opa, você está rindo, está rindo, mas tem algo diferente aí nesse coração. Acontecendo lá. Quando ela chega aos pés de Jesus, vou correr. Quando chega aos pés do profeta, o profeta sente novo. Geazi tenta arrancá-la. O que o profeta diz? Não, Geazi, deixa ela. Está com o coração atribulado, amargurado. Ou seja, o que ele diz? Deixa ela chorar. Ele percebe que ali naquele instante o que ela estava precisando era se desabafar. E muitas das vezes não temos a sensibilidade, machucamos ainda mais, pioramos ainda mais a situação. Tem pessoas que estão apenas precisando de um abraço seu, crente. Um abraço, quando esse abraço é sincero, quando esse abraço dele está cheio da presença do Espírito Santo. Meu irmão, só um abraço, Deus trabalha. Só um abraço, Deus fala. Só um abraço, Deus opera. Quem crê assim, diga amém. E quem se aproxima dele, aqui eu vou encerrar, vou terminar. Quem se aproxima dele, versículo 31 diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o certo sacerdote, doutor da lei. Deixa eu ver a expressão, pastor. O cara, o bambambam. A gente às vezes aí em alguns lugares, tem lugares aí que falam, todo fulano, todo mundo sentado. Quando fulano entrar, fica de pé mais mal. Não tem isso. Já chega assim, meio estufado. Deus, aleluia. Aí vai complementar. Vai escutar. É assim, irmão. É assim, vai complementar assim. Glória a Deus. É assim mesmo. Quando vem aquele silêncio, eu sou baixinho, tenta aqui embaixo, você pega na pontinha do dedo, se sente, se acha. E lá vem o sacerdote, responsável das coisas que aconteciam no tabernáculo, responsável pelas liturgias, homem cheio do conhecimento. Conhecimento. Basta só conhecimento. Eu conheço o livro de Gênesis, Apocalipse, já li mais de 300 vezes. E daí, irmãos? Quer dizer nada? Não só tem que ler, não só tem que conhecer, tem que viver, tem que praticar, tem que viver, tem que buscar, tem que viver, tem que praticar. Pastor, irmãos, imagine esse moço, me ajuda, por favor, se fosse um sacerdote na época, o pentecostal da vida, sangue de Jesus tem poder. Diz a Bíblia que ele passou de ao lado, ou seja, ele se afastou. Não é se afastando que vai ganhar alma para Jesus, não. Não tem que se afastar, não. Diga para a pessoa que está falando, não é se afastando. Diga, é se aproximar. Tu és o canal de Deus. A Bíblia diz que onde tu colocar a planta dos seus pés, o lugar será abençoado. Há unção sobre você. Há unção sobre você. Há unção sobre você. Isaías diz a palavra, você, o Senhor me ungiu. Ungiu para quê, gente?
sobre você, gente. Valorize ela. Ponha em prática. Use ela, porque há uma unção sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Levanta essa voz para eu querer. Essa voz vai querer. Pois é. Passou o sacerdote foi embora. Imagina a tristeza no coração daquele homem, irmão. Porque ele esperava que o sacerdote o ajudasse. Se muitas das vezes somos nós, quantas pessoas que esperam apenas uma palavra. Não conversa, não estou indo para uma reunião, não dá para falar, não. Ô moço, pastor, não estou cansado. Jesus te ama, vai embora. Pedro e João, quando ele estava indo em direção do templo chamado Famoso, outros que eles já haviam passado por ele, ou ele, o gosto que ali estava lá, diz sobre isso. E quando Pedro e João se aproximam, aquele homem fica dos olhos destes. E assim é muitas pessoas que ficam, ou seja, olham para nós, esperando uma ajuda, esperando alguma coisa. E aí aquele homem faz um pedido, o que Pedro e João fala? Olha, nós não temos nada. A primeira coisa que eu observo aqui é que eles pararam e tiveram ou deram uma atenção. Eles tiveram sensibilidade. E quando eles param, aquele homem faz um pedido, que eles responderam? Nós não temos outro, não temos nada, mas o que temos, isso eu te dou. O que Pedro e João tinha está em mim e você. A unção. A unção. Todos nós conhecemos essa passagem. Apenas uma palavra só. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não temos outro, não temos nada, mas o que temos, isso estamos em nome de Jesus. Usa a autoridade do alto que está sobre a sua vida, porque intermédio da tua palavra, Jesus pode curar, Jesus pode salvar, Jesus pode libertar. Aleluia! Missionário, porque a missão é dever de todo. Passou o levita também foi embora. Quem se aproxima? O samaritano. O samaritano, ao se aproximar, repete o samaritano. Havia uma rivalidade. Naquela época, o povo não se falava, não havia amizade entre eles, por questões políticas e questões religiosas. E hoje não é diferente, irmãos. Tem crente ligado com o outro por causa de questões políticas, tem crente que não se falando com o outro por questões religiosas. Aí eu perguntei como ganhar alma assim, irmãos? Tem como Jesus operar assim? Não tem como. É juntos e não separados. Aleluia. É juntos e não separados. É na comunhão. É na união. Não é sozinho, mas é de dois em dois. Diga para a pessoa que está falando, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra. Não, pastor, olha, circulando foi, irmão. Pastor, circulando estiver lá, nem conte comigo. Nem chama. Quer ganhar alma para Jesus? Quer fazer pessoas desse? Tem como? É junto, é unido, é e o samaritano vai nos dar um exemplo. Todos nós temos um pouco do sacerdote, todos nós temos um pouco do levita, todos nós temos um pouco do samaritano. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: qual desses tem prevalecido na sua vida? Três. Fique de pé, fique de pé. Aleluia. Samaritano falou. Levita, o que faltou no sacerdote, o que faltou no levita, por que sensibilidade? Porque eles não perceberam que aquela alma que estava caída no chão não era qualquer um, não. Não era qualquer um, não. Tem gente que despreza muitas pessoas. Nós estamos vivendo um evangelho e perdoe a expressão. Nós estamos vivendo um evangelho completamente diferente, irmãos, daquele que diz lá no livro de Atos que guardavam as sãs doutrinas dos apóstolos. Compartilhavam o pão em casa, vendia as suas propriedades para repartir com quem não tem. Hoje eu estou te querendo tomar do outro, irmãos. Que é
doendo entre aquele povo. E por isso sinais e prodígios aconteciam. E o final do versículo diz: caía na simpatia de todos. Hoje é um tal de crente simpático, irmão, que não dá os ouvidos, não cumprimenta. Eu não falo com qualquer um. Eu não falo com qualquer um. Até porque a posição que eu pego, nós não somos nada, não podemos nada. Sem Deus, Aleluia. Ele se ajuda. Caiu na simpatia de todos. Dia a dia, você iria acrescentando pessoas na igreja. Aleluia. Seja simpático, crente. Seja simpático. Seja simpático. Hoje aquela irmã é simpática. Ela é crente. Ela fala bom dia, ela fala boa tarde. Não, eu sou espírita, eu sou católico. Mas aquela crente ali é diferente. Gente, qualquer dia eu vou seguir ela para ver qual é a igreja que ela é. Porque eu quero ser que nem ela. Mas tem pessoas que também já disseram: eu planeia crente, simpático, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Entendeu, gente? Seja simpático. Seja simpático. O samaritano para. Tem compaixão, tem pena. O samaritano também estava indo tratar de negócios. Ele também estava indo para tratar de negócios. Hoje, os valores estão invertidos, irmãos. Estão dando mais valores às coisas. Coisas não são mais importantes do que vida. Coisas não são mais importantes do que almas. Coisas não são mais importantes do que pessoas. Jesus não quer o meu carro, o seu carro. Jesus não quer a minha casa, a sua casa. Não, Jesus quer de mim e você. Ele quer a alma. Ele não quer que nós venhamos apresentar o nosso belo terno, o nosso belo sapato, não. Ele não quer que nós venhamos apresentar o nosso belo carro, o nosso belo vocabulário, não. Ele quer que nós venhamos apresentar a Ele realmas, 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 realmas. Porque a missão não é um dever de todos. Missão não é um dever só do missionário, não só do pastor, não. Missão é um dever de todos, desde o menor ao maior, desde o zelador, o porteiro, o obreiro, ao ministério. Aleluia. Meu Deus. Aplicou óleo e vinho. Repita comigo: óleo e vinho. Com azeite. Esses dois utensílios não pode faltar na bagagem do missionário. O quê? Diga comigo: azeite e vinho. Não pode faltar na vida do missionário. O quê? Azeite e vinho. Todo missionário tem que ter azeite e vinho. Para quê? O azeite para botar na saladinha? Não. O vinho para tomar e esquentar um pouquinho mais forte? Não é para isso, não. Esse azeite e esse vinho, ele tinha um teor medicinal. O azeite era propício para colocar sobre a dor e aliviar a dor. E tem azeite hoje aqui. Tem azeite hoje para ser derramado aqui. Aleluia. E o vinho ele era propício para colocar nas feridas, para primeiro esterilizar as feridas, para que houvesse uma cicatrização mais rápida. Tem vinho aqui hoje. Tem vinho aqui hoje para ser derramado sobre a tua ferida. Ele se abaixa e começa a cuidar. Põe azeite, põe vinho. Diz a Bíblia que a dor e as feridas, ali ele estava desprendido de qualquer prepotência, de qualquer vaidade. Ele não estava preocupado se alguém iria ver, se alguém iria falar, se alguém iria questionar. Não, ele estava fazendo missões. Ele estava fazendo obra. Naquele instante, ele estava dando valor para aquilo o qual Deus nos chamou para ganhar. E quando ele termina, ele pega essa pessoa, coloca sobre a sua cavalgadura ou sobre o seu animal e leva
até a estalagem. E quando chega ali na estalagem ou hospedaria, quando ele ali chega, o que ele fala para o hospedeiro? Cuida dele. Usou o seu bolso uma certa quantia, pagou ali a despesa do momento e disse o seguinte: olha, o que esse homem gastar a mais, eu tudo pagarei quando voltar. O missionário tem que ser gentil. O missionário também tem que ser abençoador. O missionário também tem que aprender a dar, porque é dando que se recebe. Hoje só tem missionário para chegar na hora do almoço, comer, encher a barriga e embora. Não, meu irmão, isso aí não é missionário. Isso não é fazer missões. Levou até a estalagem e disse: cuida dele. Eu quero classificar por que ele levou até a estalagem. Porque aquele homem estava doente, estava quebrado, estava desfalecido, semi-morto ou nem morto. Ele levou para a estalagem porque aquele homem precisava de cuidados, de tratamentos. Aqui é o lugar de cuidados. Aqui é o lugar do trabalho. Está entendendo, crente? É nesse lugar que você tem que trazer. Diga isso para a pessoa que está falando. É nesse lugar que você tem que trazer. O teu papel é trazer. O teu compromisso é trazer. E aí sim o Senhor fará a obra. Ele disse ao hospedeiro: cuida dele. Você vai trazer. Diga para a pessoa que está falando. Você vai trazer. Diga: eu vou trazer. E vou dizer: pastor, cuida dele. Diga: pastor, cuida dela. Igreja, para encerrar, repita comigo: pastor, cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. Pastor, cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. Não catou essa pessoa que está falando. Diga assim: entendeu? O que o pastor faz? O que o pastor faz? O que a ovelha faz? Diga isso para a pessoa que está falando. Vamos gerar. Fecha os olhos.